Obrigado por estarem aqui presentes numa ação que é um pouco tardia, eu sei, mas o festival às vezes não é fácil de programar. Mas para mim era importante mostrar a obra do Henrique que eu conheço mal, no sentido em que eu descobri há pouco tempo o bodybuilding por acaso na RTP. Estava em casa, comecei a ver umas imagens, disse, mas para já estava sem som, que eu gosto de ouvir música, e me pôr a RTP, começar a fazer assim, pôr os canais, e de repente vejo uma coisa, um objeto estranho, filmado com uma precisão que me surpreendeu, pus logo o som, logicamente, ainda por cima não tinha legendas e, portanto, percebi que era algo português. E, portanto, eu fiquei extremamente, realmente, sensibilizado pelo que eu via. E a partir daí, falei-lhe, telefonei-lhe e disse-lhe que gostaria muito de passar os comentários dele aqui. E aqui estamos. Portanto, é só para dizer que um trabalho de um festival também é isto, é tentar dar a conhecer cineastas e obras que, por vezes, ainda não têm a atenção que merecem. E eu não sei nada da recepção que têm tido os teus filmes, portanto, isso é uma coisa que me dirás depois, mas penso que isso é uma das minhas obrigações, fazer isso. Portanto, estaremos aqui no final para falar com vocês. Sei que é um bocadinho tarde, mas eu estarei cá contigo e, portanto, não vou alongar-me mais. Queria passar-te a palavra se queres dizer alguma coisa antes. Está bem? Bem, antes de mais, boa noite e obrigado por terem vindo. A única coisa que queria dizer agora era agradecer ao Paulo e ao festival, porque eu acho que nenhum outro festival, onde nós já tivemos em 12 ou 13 festivais com este filme, e nenhum festival nos fez sentir tão valorizados e acarinhados como o Paulo nos fez sentir. E, portanto, queria agradecer, porque também isto vindo de si também é especial. E, portanto, muito obrigado. Eu agradeço e então até já. Está bem? Obrigado. Até já, bom filme. Não, gostaria só de saber, quer dizer, para vocês que conhecem o Henrique, nós não, pelo menos o trabalho dele para mim foi como eu disse, foi uma revelação. E eu gostava de saber um pouco qual é o teu percurso, de onde vens e um pouco o que é que o cinema para ti, porque no fundo aqui estás a filmar outras formas de criação, outras coisas. O que é que realmente, qual é que de onde é que vens? Então, eu estudei cinema em Londres, terminei em 2008. Em 2008 voltei para Portugal e em 2011 estreiei-me como realizador na minha primeira curta, que foi o Tejo, que era com o Filipe Duarte, com a Rosa do Canto, com a Ana Bustorff, Miguel Seabra. E estou-me a esquecer de alguém. E depois disso, passado 3 anos, fiz uma nova curta-metragem, que foi premiada num festival no Porto. Ganhou o prémio de melhor ficção nacional, que é com o Albano Jerónimo, com a Joana Solnado, com o José Valenstein, Miguel Borges, David Almeida e o mestre António Vitorino de Almeida. E mais ou menos por essa altura comecei a ser convidado para fazer alguns filmes para o Espaço do Tempo, do Rui Horta, que foi quando comecei a ter algum contacto com a dança e a filmar dança. Em 2016, 2017, juntei-me ali com a Maria João e com o João Duarte, que são 2 arquitetos e que me desafiaram para fazer um filme sobre o Manuel Aires Mateus, a arquitetura dos Aires Mateus, que é um filme que vai passar cá no dia 18, aqui no Cinema Nimas também, na próxima quinta. E foi a primeira vez que nós explorámos esta relação entre a arquitetura e o corpo humano, ou a arquitetura e a dança,
em que introduzimos o movimento num corpo estático como é a arquitetura. E depois, 2 anos depois, quisemos levar esta relação entre a dança e a arquitetura um pouco mais longe, que foi com este filme Bodybuildings, para o qual nós convidámos 6 coreógrafos. Está aqui a Olga e está aqui o Jonas e o Lander, que fazem parte de 2 das coreografias que nós vimos. E, entretanto, a Olga Roriz desafiou-me para fazer um documentário para celebrar os 25 anos da Companhia Olga Roriz, que foi este segundo filme que nós vimos, que é o Autópsia, Percurso de uma Criação, que é um filme, obviamente, completamente diferente do primeiro. Foi muito mais comprimido no tempo. Nós estivemos durante 4 meses a acompanhar os ensaios deste espetáculo e pronto, e chegámos aqui passado 1 ano e meio desde a estreia, 1 ano desde a estreia, e entretanto o primeiro filme que nós vimos, o Bodybuildings, começou a circular em festivais de cinema este ano, já ganhou 5 prémios internacionais e pronto, e este foi o percurso, assim resumidamente, até chegarmos aqui. Antes de passar a palavra a vocês, que falam muito melhor do que eu, de certeza, deste trabalho, o que é esta osmose que existe com os coreógrafos e a maneira como tu, quer dizer, apesar de tudo, é isso que é, se quiseres, para mim, a originalidade do bodybuilding é um pouco isso, essa relação entre a coreografia e tu, e ao mesmo tempo a precisão com que são filmadas, quer dizer, não há ali não há ali nada que esteja a mais, que há ali uma precisão muito grande. Isso é uma coisa discutida com eles mesmo, ou é uma coisa só em que há uma coreografia deles e toda a mise-en-scène depois és tu próprio que fazes, como é? Eu acho que isso partiu do desafio que nós primeiro lançámos aos coreógrafos, que foi criarem algo que só fizesse sentido naquele espaço e que fosse a arquitetura a inspirá-los para criar aquilo que eles fossem criar. E depois também houve um processo uma fase de ensaios em que os coreógrafos estiveram lá no local antes de nós começarmos a filmar, em que eles ensaiaram. Muitas vezes eles iam para os sítios antes da equipa de filmagem ou a equipa de produção chegar lá, que era para poderem ter o tempo para se inspirarem pela arquitetura e pensarem naquilo que iam fazer. E depois, quando nós chegávamos lá, eu, o João, a Maria João e, claro, o Cristiano, que é o diretor de fotografia, começava a fase de nós analisarmos aquilo que eles estavam a fazer, tentar perceber o conceito por trás da criação deles, quais é que eram as ideias fundamentais, também falar com a Maria João e com o João, porque eles são arquitetos e nós também queríamos, no fundo a arquitetura era o ponto de partida destas coreografias, portanto só fazia sentido nós termos em atenção alguns aspectos da arquitetura que fossem importantes para captar no filme. E depois houve muita análise e muita discussão ali com o Cristiano para nós pensarmos a melhor forma de passarmos aquilo que eles estavam a fazer para a linguagem cinematográfica. No fundo, quase como se eles estivessem a escrever um guião e nós estivéssemos a analisar esse guião e a pensar na estrutura visual do filme. Chegámos a fazer storyboard, pensámos muito na câmara como parte das coreografias, ou seja, não queríamos que ela fosse apenas um mero elemento de observação, e portanto depois com maior ou menor grau de intervenção a câmara acaba por fazer parte da coreografia. E pronto, e houve muito esse trabalho, muito esse estudo, muito essa planificação para depois, ali naqueles 3 dias em que nós depois filmássemos,
já sabermos bem aquilo que íamos fazer e até mesmo já termos uma ideia na cabeça de como é que depois o produto final ia ficar depois da edição. Pronto. E eu agora gostava de saber um pouco, quer dizer, como é que vocês também encararam este trabalho e como é que é a vossa intervenção e se, por exemplo, se neste processo a coreografia também se foi modificada ou não relativamente Também são vocês? Qual é a tua senha? Assim, no nosso caso, nós meio que fizemos um desdobramento de um projeto que já tínhamos. Portanto, não havia uma pauta coreográfica estabelecida que tivéssemos que adaptar a um espaço. No caso, nós fizemos um desdobramento deste projeto, chama-se Matilda Carlota, em que já tem um universo estético já um bocado delimitado, o papel de cada um no campo da ação, etc. Então, mais do que, não sei, para mim, pessoalmente falando, mais do que o casamento entre aquela matéria performativa com aquele espaço arquitetónico, foi mais que o cinema, que aí foi a grande piada para mim de fazer este projeto passou por aí, porque quando nós fazemos dança, nós formulamos o pensamento sempre nesta perspectiva no caso, quando fazemos em teatro, não é? Quando podemos fazer museus, etc., mas no caso do teatro temos o público aqui e os intérpretes aqui, portanto há sempre este ângulo que é inexorável, não é? E contamos aqui na dimensão do cinema, podemos estender a formulação do pensamento, do movimento, do vocabulário coreográfico para outras maneiras de... Desculpem, agora perdi-me na frase. Mas outras maneiras de formular a estética coreográfica. E o olho do espectador, não é? E o olho do espectador, sim. Coisas que seriam impossíveis de fazer Então, não foi adaptar nada que existisse, foi criar lá. Portanto, foi bastante veloz, não é? Na verdade, era tipo sentir apetite pelos recantos daquele sítio e desse apetite transformá-lo em alguma coisa coreográfica. Pronto. Não sei se queres. Olá, boa noite. Antes de mais, obrigado por estar numa conversa aberta a estas horas resistentes. Para quem não é fácil de perceber, nós somos aquele casal que está de óculos escuros, assim, com vestido dos pés à cabeça, pronto, somos nós. E, como o Lander disse, aquilo nasce de uma peça que era a ideia de uma peça que parte das decadências das divas, quando as divas, que é uma história que se repete assim por várias divas, quando elas fecham num sítio com alguém de confiança para se suicidarem ou para se isolar do mundo, e está todo mundo à espreita dessas personagens, e aquela peça nasce dessa, ou seja, ela já tinha uma coisa meio que cinematográfica por trás, e algumas das divas que inspiraram esta personagem da Matilda Carlota eram divas de cinema, e quando este convite surgiu, aquela casa pela pedra escura, pelas caves. Mas foi o Henrique que escolheu aquela casa? Não, ele dava a escolher uma lista aos coreógrafos e nós escolhíamos uma casa. Óbvio que, pelo facto de ser os Açores também, também pesou, mas a casa agradou-nos logo, para lembrarmos logo daquelas duas personagens de uma peça antiga, e tivemos a sorte de, ao longo das filmagens, termos tido várias estações do ano a acontecer, o que também deu uma riqueza, tornou-se quase uma espécie, como se aqueles fantasmas vivessem ali naquela casa. E pronto, e como experiência de cinema coreografado foi a nossa primeira vez, e foi, também aprendemos muito, era isto que o Lander estava a dizer, nós estamos muito habituados, às vezes nós temos a vontade de agarrar nos espectadores em coreografia e de pô-los a ver a coreografia de cima ou de aproximar de um detalhe facial, e isso não dá para fazer. E em cinema abre-se todo esse campo de possibilidades, e foi muito fixe poder brincar com isso. Mas o ponto de vista era sempre ele que o escolhia. Vocês nunca interviram de filmagem. Sim, eu acho que nós dávamos algumas noções, mas não tínhamos noção de muita coisa que eles estavam que só tínhamos noção depois quando eles nos iam mostrando as imagens. E o guião, a forma da composição, foram eles que fizeram. Aquilo eram sketches meio soltos,
E nós tínhamos uma ideia de começo que podia começar aqui e acabar ali, mas depois a construção das cenas foi... Nós fomos surpreendidos, porque não... Quando disseste que no bodybuilding é tudo muito preciso, não é? As coisas estão bem encaixadas, mas ainda assim dá para entender que a linha de montagem foi diferente para com cada um. E isso tem a ver também da maneira como é que houve essa colaboração com cada... Portanto... No meu caso, é um bocadinho diferente, realmente. Portanto, eu escolhi logo a Casa das Mudas, também por ser na Madeira. Não. Já agora saímos daqui. Já agora fazemos uma viagem. Não, eu já conhecia bem o espaço. E essa relação com aquela escarpa e aquele mar, também a minha relação com o mar, tive logo vontade, lembrei-me logo de uma bailarina que trabalha comigo, que faz dança vertical, e automaticamente, quando penso, pronto, vai ser a Casa das Mudas, tem que ser a Magali Larriotte, que faz realmente a dança vertical. Portanto, a minha percepção foi logo a posição da impossibilidade, aquilo que eu sabia que o cinema poderia dar, os planos de baixo para cima, e que foi muito engraçado, porque acho que ele está ali, está aqui, é o que está aqui, que fez. O Cristiano, pois, que às tantas resolve também deitar-se e ficar todo ao contrário. Sim, é isso mesmo. Então nós descobrimos ali mesmo que aqueles planos... Ela já está também numa situação esquisita, mas se ele se pusesse ainda também por baixo dela, dá aquele ar todo do céu, aquela verticalidade do próprio edifício, e um bocadinho labiríntico, que ele é labiríntico também. Eu, pelo menos, fiz um guião que já tinha a ver com a própria cena, com aquilo que eu queria, aquelas que viesse de dentro, fechadinho, e depois saísse cá para fora, aquele querer sair, e um bocadinho daquele Spider-Woman que depois se lança no oceano. Portanto, isso já foi uma história que eu partilhei e que o Henrique achou que ficava bem. E depois fomos filmando, já não sei se filmámos por ordem, mas eu penso que sim. Acho que filmámos por ordem, começámos mesmo dentro do palco e acabámos naquela corrida por cima. Depois, o que eu fiquei surpreendida também foi nos planos, nos próprios planos, nos cortes de um lado para o outro, as coisas tornarem-se ainda com mais impossibilidades, quase. Nós trabalhámos, todos nós, penso que vocês... não, vocês não, porque tinham o piano. Eu, pelo menos, trabalhei sem música, portanto, eu não sabia o que é que iam pôr por cima, e acho que a maior parte dos outros coreógrafos também não é? Portanto, aí não houve mão da nossa parte. A música foi acrescentada depois. Exatamente, eu não tinha música nenhuma. Tínhamos o som do mar e chegava. E pronto, foi isto. Eu queria saber um pouco, quer dizer, com esta vossa relação com o Henrique, não é? Como é que ela surgiu e como é que ela se desenvolveu durante, portanto, o trabalho que houve entre vocês, a escolha dos espaços arquitetónicos, essas coisas, isso tudo. Vou só falar primeiro da arquitetura e do cinema, porque já tínhamos pensado nisso já há algum tempo, que se queria fazer ou pelo menos nós queríamos fazer essa experiência. Nós somos arquitetos, mas também somos docentes numa faculdade de arquitetura e fazemos investigação, e já tenho feito alguma investigação teórica acerca da questão da relação entre o cinema e a arquitetura. Então, houve uma altura que achámos que era interessante passar para a questão de deixar só de ser uma questão teórica e passar mais para a prática e ver como é que se podia casar essa relação entre a arquitetura e o cinema. E
foi uma situação de confluências por relação, neste caso, primeiro mais com o Manuel Aires Mateus e depois porque conhecíamos também o Henrique e propusemos fazer esse filme, esse primeiro filme, porque nos interessava realmente tentar explorar, porque temos a arquitetura que é perene, depois foi muito o Henrique também que pensou que era importante haver, no primeiro filme, Aires Mateus, Matéria em Avesso, haver uma figura, uma presença física para dar escala e para dar... E no fundo depois acabou por ser esse encontro entre o lado mais perene e o lado mais efêmero, no fundo, que tem a ver com a dança. E para nós penso eu, que era muito importante haver este confronto entre as duas áreas e que depois começou a ser uma terceira área também, que é a questão da dança. E o bodybuilding, no fundo, vem afirmar e confirmar essa inter-relação, essa transdisciplinaridade, e foi isso que foi procurado, penso eu. João, não sei se queres... Sim, foi isso. Portanto, nós aqui optámos por, na sequência do Aires Mateus, Matéria e Avesso, de eleger 6 obras. Quisemos que cobrisse todo o território, portanto, continental, Açores e Madeira. E, no fundo, a questão de haver coreografias que fossem desenhadas por coreógrafos distintos, com obras distintas, e que fossem desenhadas especificamente para cada um daqueles edifícios, de alguma forma, era um pouco um passo relativamente natural para aquilo que é o nosso trabalho de arquitetos e com professores, na medida em que nós relacionamos sempre com a arquitetura, imaginamos sempre com a arquitetura habitada, e, portanto, no fundo, aquilo que estes 6 coreógrafos fizeram foi propor, numa outra dimensão, numa dimensão poética, certamente, mas também um outro modo de habitar aqueles espaços. E, portanto, ao serem habitados desta outra forma, de algum modo, também esses espaços eram revelados de uma outra maneira. Portanto, tínhamos a hipótese de perceber a identidade daqueles espaços, a maneira como aqueles espaços estavam radicados naqueles lugares, e, portanto, foi para nós muito um modo de redescobrir aqueles espaços que nós já conhecíamos, mas que, de alguma forma, emergiram transformados, por assim dizer, ao serem habitados desta forma. Sim. Já agora houve uma questão que esteve sempre presente, tanto no Aires Mateus, a Matéria em Avesso, como no Bodybuilding, foi porque nós temos uma população de 10 milhões de habitantes e temos 2 arquitetos que são premiados com Pritzker, e às vezes há uma certa dissociação do país, que é tão particular, que é Portugal, da arquitetura por exemplo, destes 2 arquitetos premiados, não é? E uma das coisas que nós pensámos sempre que era importante, mesmo no primeiro filme, era descentralizar a arquitetura. No primeiro filme são casas, mas eram todas em lugares diferentes, e tentámos que se estabelecesse uma relação com o território. Neste caso aqui, no bodybuilding, se formos chegar mais longe, realmente apanhámos as ilhas, que estão aqui o caso dos Açores e da Madeira, e achámos que era mesmo importante, aliás, fizemos honra em não haver nenhuma obra que tivesse em Lisboa ou no Porto. Portanto, aquilo que está mais perto, em relação ao Porto, foi a Leça da Palmeira. Mas foi mesmo uma vontade que não houvesse nada que fosse nas 2 cidades maiores de Portugal, e, no fundo, espalhar mais a questão, e acho que isso era uma questão importante, essa relação, esse casamento entre o território português, a arquitetura e depois também, obviamente, a dança e o cinema, como é óbvio. No caso do documentário da Olga, pronto, sei que convidou o Henrique, porque já o conhecia e trabalhado. Durante todo esse período em que ele, no fundo, filmou, não é? Quer dizer, porque toda essa progressão do seu trabalho, a Olga ia vendo as imagens que ele fazia, ou foi algo que ele fez completamente independente e... Não, Henrique, pois não.
Não, não, eu tinha muitas imagens para ver, mas não eram as dele. Não, não fui vendo. Só mesmo no fim houve uma primeira proposta de montagem que depois foi muito modificada, foi normal, não é? Eu pus muitas questões, não fui eu quem modifiquei, pus muitas questões e o Henrique penso que foi pensar outra vez e voltou-me a propor outra montagem e eu disse, ok, já está a começar a fazer-me sentido. E a partir daí foi um bocadinho partir de pedra. Interveio quase como na sua própria, quando É um montaste a coreografia. Foi um bocadinho, mas não estive na montagem, foi só mesmo... Não, nem no final. Quer dizer, aliás, estávamos em confinamento, ele mandava, eu me mandava, viávamos para um lado e para o outro. Mas sim, eram depois pequenos ajustes que foram feitos, demorou bastante tempo. Mas dizer. Sim, nós chegámos ao fim com 60 horas de filmagem e nós tínhamos que comprimir essas 60 horas num filme de menos de 1 hora. E acho que a Olga se assustou um bocado quando viu o primeiro rough cut, porque não estava feito para ser uma coisa já para ser avaliada como um produto final, mas depois o feedback dela foi super importante, porque permitiu-nos também perceber um caminho a tomar na parte da edição, da montagem, porque havia mesmo muito material, foram 4 meses todos os dias em que nós estivemos lá a acompanhar, e depois desse primeiro feedback acho que encontramos ali um caminho e conseguimos chegar a este resultado. Queria voltar a agradecer por esta oportunidade. Eu é que andei distraído durante muito tempo, quer dizer, não tens que agradecer. Eu é que andei muito distraído, agora que reparo que tenho que ter um bocadinho mais cuidado. Note to self. Nota para si próprio. Porque realmente foi, como eu disse, foi um acaso, e isso é uma coisa que chama muita atenção, então em Grande Acre ainda mais, é que de repente tu sabes que sentes que há ali um cineasta, se há aqui alguém que tem um ponto de vista, que sabe que aquele plano não pode ser outro, que a maneira como ele, como o filme, o Bodybuilding, é construído entre a arquitetura e a coreografia, mas como é filmado isso tudo, nada daquilo é gratuito, percebe? Que isso é que é interessante, mesmo quando eu sou um pouco avesso nas ficções aos planos com drones e isso tudo, mas aqui justifica-se tudo, porque quer dizer, a maneira de dar quase um movimento àquele espaço arquitetónico e criar vida dentro do espaço arquitetónico e acho que foi isso que me impressionou e que pronto, realmente foi isso que depois fez... consegui o número de telefone, não sei como, e foi... Também estava curioso. Não faço a mínima ideia como é que consegui o número de telefone, mas sabes, quando eu às vezes, nisso eu sou um bocadinho teimoso, quando quero encontrar alguém... Foi tens a paixão, não? Não, nem isso. Não, foi alguém do meu escritório que se lembrou, que diga, mas eu vi não sei o quê, depois... Olha, É capaz de ter sido a Diana Cipriano. Foi a Diana. Foi a Diana. Porque eu já conhecia a Diana dos tempos em que ela trabalhava no Ucuar. Então foi isso. Então foi a Diana e pronto, e a partir daí telefonei e pronto, e estamos aqui agora. E estaremos aqui dia 18. E espero que vocês também. Olha, muito obrigado e obrigado por terem ficado. Obrigado. Espero que tenha sido uma boa experiência. Obrigado.